ser o nosso relacionamento com os irmãos que não têm a mesma visão que temos? Essa está relacionada com a resposta anterior. Okay, so I translate into English. Eu vou traduzir para o inglês. Now, what kind of relationship with those brothers who do not share our vision? The vision we have. A tradução. Now we have to remember one thing. Nós temos que nos lembrar de uma coisa. If you really see the vision, Se você realmente vê a visão, you will suffer from the effect of that vision. você vai sofrer por causa do efeito dessa Now I visão. purposely use the word suffer Eu intencionalmente utilizei a palavra sofrer, because the vision in the Bible porque a visão na Bíblia, with such a wonderful effect. ela tem um efeito tão maravilhoso. If you see the vision, Se você vê a visão, the visions always make you small. a visão sempre te faz pequeno. The vision never make you bigger. A visão nunca te faz maior. Do you understand? Você entende? That's why you say you suffer from the consequence of seeing Christ. É por isso que eu disse que você vai sofrer da consequência de ver a Cristo. It is so clear with Paul. É tão claro com Paulo. After he had that happen to vision, Após ele ter tido aquela visão celestial, his name has been changed into Paul. o seu nome foi mudado para Paulo. Paul means what? Paulo significa, Paul means small. Paulo significa pequeno. So you see that? Você vê isso? Now, if you really see the vision, Se você realmente tem a visão, the vision will reduce you. a visão vai te reduzir. Now, when that vision grows brighter and Mas brighter, quando aquela visão ela fica mais clara e mais brilhante, then Paul even gets smaller and smaller. Paulo se torna menor e menor. In the beginning, he said, I am the least among the apostles. No princípio ele falou, eu sou menor entre os apóstolos. I thought he was still big enough. Eu acho que ele ainda estava grande demais. Only he said, I was the least among apostles. Ele falou que ele é o menor entre os apóstolos. But after roughly 6 years, Mas após cerca de 6 anos, when you receive more vision, quando ele recebeu mais visão, when the brightness of the vision getting larger, quando o brilho daquela visão aumentou, then what he said, então o que ele disse? I'm the least among the saints. Eu sou o menor entre os santos. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e now irmãs, you understand? agora você entende? Now he even reduced even much smaller. Ele foi reduzido para ainda menor ainda. Now why? Por quê? When you are being reduced into the least among the saints, Porque quando você é reduzido para o menor entre os santos, it means every saint can help you. significa que qualquer santo pode te Do ajudar. you understand? Qualquer um desses santos pode If ajudar. there Você are only entende? 10 people, if I'm greater than the 10 people in this Então, congregation, se eu for maior do que 10 pessoas nessa congregação, what does that mean? significa o quê? I can help these 10. Eu posso ajudar esses 10. Do you understand? Você entende? But if I really become the least among the saints, Mas eu me torno o menor entre os santos. now Paul learned a wonderful lesson. Então agora Paulo aprende uma lição He was maravilhosa. nothing but one of the members in the body of Christ. Ele não era nada mais além do que um dos membros do corpo de In the Cristo. beginning, he thought he was big enough. No princípio ele achava que era So grande, mas later he would discover, mais tarde ele descobre and because he was only one member in the body, que ele, pelo fato de ser apenas um membro no corpo, he will receive all the supply from all the other members. ele vai receber todo o suprimento de todos os membros. Where did he learn that lesson? Aonde ele aprendeu essa lição? On the way to Damascus. No seu caminho para Damasco. Not only the vision on the way, also vision in the city. Não apenas a visão no caminho, mas também a visão na cidade. So brothers, Então, irmãos, it is clear. é claro, Now before he became martyr for the Lord, antes dele ser martirizado pelo Senhor, he was even reduced even smaller. ele foi reduzido ainda mais. He said, I am the chief sinner. E ele falou, eu sou o principal dos I'm the pecadores. chief among the sinners. Eu sou o principal dos pecadores. Brother and sister, Irmãos e irmãs, he didn't use I was a chief among the sinners. ele não fala no passado, eu fui o principal dos pecadores. Now, brother and sister, Não, irmãos e irmãs. the more he received the grace, Quanto mais ele recebe a graça, the more he was in the light, the more he really see Christ, quanto mais ele está sob aquela luz, mais ele vê a Cristo. the more he discovered he needs mercy. Mais ele descobre que precisa de misericórdia. That's why in the latter part of his É letters, por isso que na última parte das suas cartas, when he greet people, quando ele saúda as pessoas, not only talk about peace or not only mention about grace, ele não menciona apenas paz e graça, he also talk about mercy. mas ele também fala de misericórdia. I give my money to my brother, that's grace. Se eu der o meu dinheiro para o meu irmão, isso é graça. I give my money to the beggars in the street, that's mercy. Mas se eu der o meu dinheiro para um mendigo na rua, isso é misericórdia. So, brothers and sisters, Então, meus irmãos e we irmãs, know that
Paul really matured at the end of his life. Nós sabemos que Paulo realmente se amadureceu até o final de sua vida. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, The greater vision he received, quanto maior era a visão que ele recebia, the smaller he became. menor ele se tornava. He suffered from the consequence of seeing the heavenly vision. E ele sofreu da consequência de ter visto a visão celestial. Então, irmãos, Because of that, por causa disso, you are only the least among the saints. nós somos apenas os menores dos santos. The vision never make you bigger. A visão nunca vai te fazer aumentar. The vision only make you to serve your brother and sister. A visão simplesmente vai te fazer servir os seus irmãos ainda mais. Oh, brother and sister. Ó, irmãos e irmãs, Today, he didn't see it. hoje se nós não vemos isso, Try to help him to grow. se esse seu irmão vê isso, ajude-o a crescer. Don't argue with him. Não discuta com ele. Who knows? Quem sabe, One day he will see something even greater than him. dia ele vai ver alguma coisa ainda maior que você viu. Be humble enough. Seja humilde o You think suficiente. today you are going to open his eyes. Você acha que hoje você pode abrir os seus olhos, If you really see Christ, really see the heavenly vision, mas se realmente você tem a visão celestial, probably one day provavelmente um dia you will see something from your brother. Now you look back at that. você vai ver algo do seu irmão e de quem você menos esperava. So, brother and sister, Então, meus irmãos e if you irmãs, really see the church, se você realmente vê a igreja, don't forget, não se the esqueça, church is not just those who have seen the church or have the vision of the church. a igreja não é composta apenas por aqueles que viram a igreja ou tiveram a visão da igreja. Now, don't say that we are Christ. Não diga, nós somos de Cristo. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the church will embrace everything belong to Christ. a igreja abraça tudo que pertence a Cristo. Not just those who claim that they belong to Christ. Não apenas aqueles que reivindicam pertencer a So, do you Cristo. see that? Então você vê isso. If the Lord really let you see the vision, Se o Senhor realmente permitir ver a you visão, become very humble. você vai se tornar muito humilde. You become the servants. Você se torna um You servo. want to serve all the brothers and Você sisters. vai querer servir todos os irmãos e You are not irmãs. special at all. Você não é especial de maneira nenhuma. This whole group is not special at Esse all. grupo inteiro não é especial de maneira nenhuma. Meus irmãos e irmãs, Everybody is suffering the consequences todos sofrem as consequências of seeing the heavenly de vision. terem visto a visão celestial. Agora, irmãos e irmãs, We are being reduced to nothing. nós estamos sendo reduzidos a nada. But this way, Dessa maneira, thank the Lord. graças ao Senhor, Not only you see it, não apenas você vê, the other brother also see o outro irmão também vê. it. You begin with the unity of the Spirit. Você começa na unidade do Espírito, Not because you serve your brother and mas porque sister. você serve aos seus irmãos e irmãs. We will arrive at one situation, Nós vamos chegar a tal situação, the unity of faith. a unidade da fé. By that time, Naquela época, they all see that. todos verão isso. Oh, brothers, Oh, irmão. there is a danger. Há um perigo, Because you and I, we are so proud. porque eu e você somos tão orgulhosos. Some people else, they have a potential to see something. Algumas outras pessoas talvez tenham potencial de ver algo. We become their believers. Nós nos tornamos o impossível. Então, meus We irmãos, have to repent before nós God. temos que arrepender diante de We Deus. have to repent before the Lord. Nós temos que arrepender diante do Senhor. Don't brag about your vision. Não fique aí gabando da sua Don't visão. say that we are Philadelphia. Não fica dizendo aí que você é Don't Filadélfia. say that we are the church. Não diz aí que nós somos a igreja. Now you see, brother. Agora vocês veem, For irmãos, those who claim this way, aqueles que reivindicam dessa maneira, they never saw the church. eles nunca viram a They igreja. never had that heavenly vision. Eles nunca tiveram essa visão celestial. You know, Como é que você sabe? see the consequences. Observa a consequência. They suffer. Eles sofreram. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor, We are willing to suffer from this wonderful consequence. nós estamos dispostos a sofrer por essa consequência. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Peniel means see God face to face. Peniel significa ver Deus face a face. And Jacob suffered the consequence of seeing God. E Jacó sofreu a consequência de ter visto a And Deus. why was it sunrise? E quando o sol se estava levantando, For 20 years. por 20 anos, Remember, it's lembre-se, a long dark night. é uma grande noite escura. As if sun never É rises. como se o sol nunca tivesse nascido. Thank God when Jacob wrestled with God for whole night, Graças a Deus que quando Jacó lutou com Deus por uma noite inteira, saw God, quando ele viu a Deus, he became crippled. ele se tornou aleijado. Suffered the consequence. Ele sofreu a consequência. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, every step cada passo will tell us this is the grace of God. é pela graça de Deus. Now, brothers, Então, irmãos, if we say we are walking in the way of the church, se nós dizemos que estamos andando no caminho da igreja, who are walking in the way of the church? quem caminha no caminho da igreja? All the cripples. Todos os aleijados. Do you understand? Você entende isso? Every step Cada we caminho, say cada it's passo. by the grace of God. Nós dizemos que é pela graça de Deus. Now, we are so easy
easy for us to get proud. É tão fácil para nós nos orgulhar. As if we have something the other don't É have. como se tivéssemos alguma coisa que os outros não têm. But may the Lord be Mas o merciful. Senhor tem misericórdia de nós. Now, if you really are face to face with God, Se você realmente estiver face a face com Deus, if this really Peniel, e se realmente for Peniel, if you really see the se vision, realmente você tiver a visão, we ought to suffer the same consequences as Jacob has experienced. nós devemos sofrer a mesma consequência que Jacó experimentou. So may the Lord be Que o merciful. Senhor tem misericórdia de nós. So this is the answer to this question. Então essa foi a pergunta quarta, a resposta à quarta pergunta.